Olá, meu amigo, minha amiga, como é bom saudá-lo no início de mais um programa Saldo Extra. Que honra e que prazer é ter a sua presença conosco, o carinho da sua audiência. E você sabe, o Saldo Extra é o programa que lhe ajuda a cuidar bem do seu dinheiro, da saúde do seu bolso. Lembre-se daquela frase tão importante: estabilidade financeira não está associada ao tamanho do salário, mas na forma como você administra o que você ganha. Estamos aqui para ajudá-lo a administrar bem as suas finanças pessoais. E o tema de hoje é bem sugestivo: os 10 mandamentos do planejamento financeiro. Planejar. Esta é a palavra-chave para qualquer pessoa que deseja ter uma relação saudável com as suas finanças. No entanto, engana-se quem imagina que planejar é nunca gastar e apenas poupar. Dinheiro é bom e também foi feito para ser gasto e nos ajuda a aproveitar a vida. No entanto, de nada adianta consumir descontroladamente e sentir um grande prazer imediato se horas depois a pessoa vai se culpar por ter gasto mais do que poderia. E para que isso não aconteça, a palavra-chave é planejamento. Como um bom planejamento financeiro, é possível descobrir quais gastos estão sendo excessivos e quais hábitos de consumo podem ser alterados para que a pessoa consiga ter uma vida financeiramente tranquila. Muita gente faz planilha de gastos e se acostuma a fechar o mês no vermelho, sem detectar e modificar os vilões do seu orçamento. Um bom planejamento é aquele em que a pessoa consegue mensalmente gastar menos do que a renda que ela tem disponível. Quem deseja realizar um planejamento eficaz precisa estar atento às situações em que os gastos e a renda não estejam em harmonia. O que eu quero dizer? Situações que levam a gastar mais do que se ganha. Para tornar o planejamento mais fácil de ser realizado, vamos apresentar uma lista intitulada Os 10 Mandamentos do Planejamento Financeiro. Fique atento. Primeiro mandamento: procure entender o seu padrão de renda. Muita gente superestima o valor que ganha, seja considerando o salário bruto ao invés do líquido, ou considerando como ganho fixo o valor proveniente de um bônus especial, apenas para citar um exemplo. Para conseguir realizar um planejamento eficaz, é preciso considerar apenas o valor real que será recebido em cada mês e, a partir deste valor, estabelecer quais gastos poderão ser realizados. Para tanto, desconsidere de sua renda básica eventuais gratificações ou alguma outra receita extra, como restituição do imposto de renda, entre outras. E se você é um autônomo e não está 100% seguro de qual efetivamente é sua renda, faça anotações precisas de seu faturamento durante algum tempo para então determinar a média de suas rendas. E vale destacar que todas as despesas diretas com a sua atividade devem ser excluídas antes de considerar aquilo que será a sua renda pessoal. Cabe aqui uma importante reflexão. O seu padrão de vida, ele deve estar de acordo com a sua renda, não de acordo com o que você gostaria de ter. Não é incomum encontrar pessoas que desejam ter um padrão de vida similar a algum parente, um colega de trabalho, quem sabe um colega da sua comunidade religiosa, etc. Mas se sua situação real de vida, seja pelo tamanho de sua renda ou pelo tamanho de sua família, for diferente das pessoas que vivem ao seu lado, certamente seu padrão de vida não poderá ser igual. Você tem que estabelecer seu padrão de vida ou seu padrão de consumo com base na sua renda líquida. Isto é fundamental para ter uma vida financeira equilibrada. Vamos agora ao segundo mandamento. Analise para onde está indo o seu dinheiro. Antes de fazer uma compra, o que é o ideal? É você se questionar para ter a certeza de que o seu dinheiro está sendo bem gasto. Perguntar se você quer, precisa e pode ter o objeto a ser consumido é o primeiro passo. Agora, além disto, vale ainda questionar se esta compra vai mudar sua vida, se vai melhorar sua vida. Com respostas positivas,
você terá certeza então de estar fazendo uma boa compra. Pare e pense. Faça uma pesquisa de mercado e jamais compre por impulso. Inclua nessa reflexão as questões: o que vai ser comprado, como vai ser pago, de onde sairão os recursos e, claro, se este produto ou serviço que você vai adquirir ou contratar é realmente necessário. Pense e reflita sobre estes conselhos ao você desembolsar o seu salário, ao você fazer uma compra. Vamos agora ao terceiro mandamento. Reflita sobre a qualidade de seus gastos e reveja hábitos. Muitas vezes as pessoas gastam com pequenas coisas e não percebem que no final de um mês o valor gasto não é nada pequeno. Se considerarmos, apenas para citar um exemplo, aquele caldo de cana que você toma na esquina no fim da tarde, vamos considerar aí cerca de R$2, no final de um mês serão R$60 que você nem se deu conta de que gastou. Pode parecer pouco, mas no final do ano a soma será de R$720, o suficiente para dar início a um investimento. Eu não vou me cansar de aconselhar a você a ter um prático sistema de controle de gastos mensais, que deve ser praticado com certa periodicidade. Estou me referindo àquela cadernetinha básica que você carrega na carteira ou no bolso. Se desejar, use alguns aplicativos gratuitos no seu smartphone. Basta procurar lá por controle de gastos e você vai encontrar alguns disponíveis e sem custos para baixar em seu telefone. Uma vez que você lançou mão dessa ferramenta de controle, passe então a anotar todas as suas despesas, as grandes e as pequenas. E se seu cônjuge também participa no pagamento das contas, ele deve ter a sua caderneta de controle também. E no final de um mês, agrupe todas as despesas afins, faça um resumo e avalie aonde está gastando o seu dinheiro e se as despesas estão de acordo com a sua renda. E faça então os ajustes que se fizerem necessários. Vamos então agora ao quarto mandamento: faça seguro. Apesar de muitas pessoas considerarem o seguro um gasto desnecessário, ele é a garantia de não ter de desembolsar um grande valor não previsto caso aconteça algo inesperado em sua vida. Eu poderia dizer que o seguro ele é a mensalização do inesperado, ou seja, você paga mensalmente para não ser pego desprevenido, caso você, por exemplo, bata o carro, e se isto vier a acontecer e você não tiver seguro, poderá ter que despender uma boa quantia de dinheiro para o conserto, um valor para o qual você não estava preparado. Agora, com o seguro, você estará livre desse problema. É bom ter seguro, mas o melhor, claro, é não precisar usá-lo. Mas num contratempo, ele será uma válvula de escape. E já que estamos falando de seguro, inclua nessa categoria um bom plano de saúde. Pode parecer oneroso mensalmente, mas se você não tiver e um dia precisar usar um hospital particular para atender uma necessidade premente em sua família, o impacto na sua vida financeira pode lhe trazer consequências negativas para o resto da vida. Por isto, fique atento. Vamos então ao quinto mandamento: use crédito de forma consciente. Um dos pilares da estabilidade financeira é não gastar antes de receber. Para tanto, toda a possibilidade de endividamento, financiamento, compras parceladas, tudo isso deve ser evitado. Todavia, pode em uma situação emergencial você ter que lançar mão de algum tipo de crédito. E se este for o caso, lembre-se dos cuidados que devem ser tomados. O primeiro deles é você ter a consciência que o crédito é um produto financeiro e, portanto, tem custos e deve ser utilizado com responsabilidade. Como dissemos, deve ser utilizado apenas para situações emergenciais, jamais utilizá-lo em coisas que não são prioritárias, que não sejam fundamentais. E ainda assim, certifique-se que a parcela deste seu financiamento será perfeitamente assimilada em seu orçamento mensal. Caso contrário,
pode acontecer de você ter que fazer outros empréstimos para pagar os anteriores. Isso pode significar simplesmente a ruína de sua vida financeira. Por isso, tome cuidado. Vamos ao 6º mandamento. Faça um plano de ação e siga-o à risca. Se você está fechando todos os meses no vermelho, pare, reveja seus gastos e mude alguns hábitos. Determine quais gastos devem ser eliminados e quais serão mantidos até que a situação se equilibre e você consiga poupar um pouquinho ao final do mês. Uma vez estabelecidas as alterações, siga-as à risca. Caso seja necessário incluir um novo gasto, não tenha medo de fazê-lo, mas busque alternativas para suprir essa nova despesa de seu orçamento. O princípio permanece: jamais gaste acima do que você recebe. Vamos então ao 7º mandamento. Comece a poupar e monte uma reserva de emergência. O ideal é que todas as pessoas possuam um fundo de reserva. O que eu estou querendo dizer? Que tenham guardado pelo menos 6 vezes o valor de suas despesas correntes mensais. Isso significa que para quem ganha ou para quem gasta, por exemplo, R$2.000 por mês, é importante manter uma reserva de emergência no valor de R$12.000. Em ocupações e cargos de liderança, 6 meses é normalmente o tempo médio que se demora para conseguir uma nova ocupação. E a reserva será imprescindível para que você tenha o respaldo necessário para enfrentar situações imprevistas e, portanto, não tenha que lançar mão de qualquer linha de crédito para solucionar algum contratempo financeiro. Falamos aqui de 7 mandamentos importantes, mas existem outros 3. Vamos agora chamar o nosso intervalo e voltamos já. Já retornamos no programa de hoje falando sobre os 10 mandamentos do planejamento financeiro. Eu não preciso nem repetir aqui a importância desse tema em sua vida. Tudo aquilo que nós fazemos, isso não acontece apenas na vida pessoal, isso acontece no mundo corporativo. Tudo começa com um planejamento. Afinal de contas, este foi o plano de Deus para a nossa vida. Ele não apenas planejou a criação deste mundo, mas Ele planejou a nossa redenção também. E se nós queremos ter uma vida financeira com qualidade, precisamos aprender a fazer, sim, o nosso planejamento. Nós já falamos aqui dos 7 primeiros mandamentos, vamos agora ao 8º mandamento. Estabeleça a sua estratégia de investimentos. Na hora de iniciar o investimento, o ideal é estabelecer uma meta. É sempre mais fácil guardar dinheiro se você tem um objetivo em mente, como comprar um carro ou fazer uma reserva de emergência, se é que você ainda não a tem. Também é ideal determinar o valor e um período para ele ser alcançado. Só assim você saberá quanto deve guardar por mês e se policiar para atingir a sua meta. E ressaltamos que este planejamento de investimento, este plano de metas, que vai orientar a formação de sua reserva, deve ser feito com todos os membros da família, pai, mãe e filhos. E se existe alguém mais na casa que compartilha das receitas ou das despesas, deve participar também. Prevalece o princípio: quem participa, colabora. O empenho de todos juntos na economia vai proporcionar condições para se estabelecer uma reserva sólida, consistente e que ajude a todos a cumprirem as suas metas. Vamos agora ao 9º mandamento. Mantenha-se informado e invista continuamente no seu aprimoramento. Educação financeira é fundamental para se conseguir ter estabilidade financeira, equilíbrio e, é claro, ter um planejamento eficaz. Saber onde gastar, como poupar e qual a melhor forma de investir são fatores que poderão mudar significativamente a sua vida financeira. Quando a pessoa tem conhecimento, ela, é claro, vai conseguir bons resultados, mesmo sem ter muito dinheiro para investir.
Muitas vezes, ela consegue juntar mais dinheiro do que aqueles que guardam maiores valores, mas não sabem como poupar. O Saldo Extra está aqui para ajudá-lo e existem no mercado boa literatura de bons autores especializados no tema, que irá orientá-lo na gestão de suas finanças. Alguns temas mais amplos, como fundos de investimento, fundos de pensão, aposentadoria complementar, financiamento de imóveis, bolsas de valores, esses assuntos merecem um conhecimento um pouco mais profundo. Fica aqui a dica para você acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Temos vários programas que falam dessa temática. Você vai encontrar ali também entrevistas com especialistas e fica a dica também para você buscar uma boa literatura em boas livrarias com orientação sobre estes assuntos. Portanto, conhecimento na questão financeira nunca é demais. E vamos ao 10º e último mandamento. Continue poupando e aproveite a vida. Poupar é fundamental. Guardar uma quantia que lhe garanta uma vida e um futuro tranquilo é muito importante. No entanto, não vale a pena só guardar e não aproveitar as coisas boas que o dinheiro pode oferecer. Dinheiro não traz felicidade, são as coisas que ele proporciona que traz, e principalmente quando você faz isso atrelado à sua família, com os verdadeiros valores da vida. Isto inclui também estabilidade financeira e tranquilidade. Uma pessoa com um bom planejamento é aquela que sabe gastar em boas coisas, em coisas construtivas, mas também sabe poupar para não precisar se preocupar com o futuro. Agora que você atentou para os 10 mandamentos de um planejamento financeiro eficaz, acrescente uma sociedade que vai lhe trazer o êxito efetivo em sua vida financeira. Eu estou me referindo ao seu relacionamento financeiro com Deus. Estudo da Palavra de Deus, oração, frequentar os cultos da igreja, estas práticas fortalecem nossa vida espiritual, nossas relações interpessoais em casa, no trabalho, na nossa comunidade, enfim, dependemos de um relacionamento próximo com o nosso Deus para termos uma família bem estruturada e para o nosso crescimento espiritual. Como sabemos muito bem, temos que cuidar com a questão financeira com toda atenção, pois se falharmos nesta área tão importante da vida, podemos comprometer o bem-estar de nossa família, de nossa saúde, de nosso trabalho e também de nossa vida espiritual. É exatamente por esse motivo que Deus deixou um caminho seguro para o nosso êxito, priorizando o que efetivamente fará diferença para todos nós. O grande mandamento deixado por Jesus resume todos os demais mandamentos. E o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por esta razão, ao fazer o seu planejamento financeiro eficaz e com ele o seu orçamento, não se esqueça de que sua prioridade deve ser a devolução fiel do santo e sagrado dízimo, 10% de sua renda. A Bíblia repete essa ordenança diversas vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Note que dízimo quer dizer 10%, nem mais nem menos. Deus instituiu o dízimo para ser uma bênção para a nossa vida. Não estava pensando em primeiro lugar na pregação do Evangelho, no sustento do ministério, mas sim em criar um canal de comunicação entre Ele e nós, os seus filhos, e através deste canal de comunicação, estender grandes bênçãos. Eu quero relembrar com vocês o texto que nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ao dizimarmos, ao sermos obedientes a esta ordenança do Senhor, estamos reconhecendo nossa dependência dEle e manifestando o desejo de receber as suas grandes bênçãos. Deus deseja nos abençoar de forma sobremaneira, mas não nos esqueçamos de que Ele nos deu a liberdade de escolha. Ele está aí, ao seu lado, para lhe abençoar, mas Ele só o fará
se você estiver disposto e permitir que Ele atue em sua vida. E para isto, ser obediente à sua palavra é fundamental. Ele não pode lhe proteger se você for imprudente no trânsito. Ele não vai lhe dar boa saúde se você não cuida dos princípios de saúde. O mesmo vai acontecer na vida financeira. Ele irá lhe abençoar se você abrir espaço para que Ele atue em sua vida. Se você nunca experimentou a grandeza de ser um fiel dizimista, o faça hoje, a partir de agora. Você se sentirá feliz, com a consciência tranquila e vai com toda certeza receber a bênção de Deus. Mas não faça isso como uma moeda de troca, jamais. Faça isso porque você reconhece a soberania de Deus em sua vida, reconhece a importância de lhe ser obediente e, como um filho que obedece e respeita o seu pai, faça o mesmo com o seu Deus. Obediência é um resultado do amor. Se você ama realmente a Deus, lhe será fiel, independente das circunstâncias. E como o grande mandamento diz, temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ora, se você já faz o melhor por você, para o seu bem-estar, para o bem-estar de sua família, inclua no seu planejamento financeiro um plano de ajuda ao seu próximo, seja doação de alimentos, de roupas ou mesmo em dinheiro, não importa. Faça de forma organizada, planejada, e você terá uma satisfação imensa em ajudar os menos favorecidos. Como diz a Bíblia, mais bem-aventurado é dar do que receber. O grande beneficiado desta ajuda ao próximo será com toda certeza você e a sua família. Você vai dar um grande exemplo, um belo testemunho para os seus filhos também. Essa prática nos ajuda a nos desprender das coisas materiais, deixar de pensar em nós mesmos e pensar no nosso próximo e viver em nossa vida o princípio do amor que Deus manifestou por nós ao dar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Meu amigo e minha amiga, eis um caminho seguro para o seu bem-estar financeiro. Planejar e incluir uma relação próxima com Deus em sua vida. Faça isso e você será realmente feliz. E como de costume, eu quero concluir o programa lendo um texto da Bíblia. Nós temos versos, capítulos da Bíblia que são preferidos para nós. Estes aqui são alguns dos meus versos preferidos. Estão no livro de Provérbios, no capítulo 16. Este capítulo todo é muito lindo, mas eu vou ler apenas alguns versos. O primeiro deles, o verso 1, e diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O verso 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E o verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Sabe o que estes versos nos dizem? Que não existe nada de errado em fazer planos, em fazer planejamento, em você cuidar bem da sua vida financeira com todas essas dicas que nós aqui apresentamos. Mas sabe o que a Bíblia nos afirma, nos assegura? Que você tem que fazer a sua parte, mas você tem que convidar a Deus para estar do seu lado. Quantas coisas acontecem em nossa vida, ou pode acontecer, que estão alheios à nossa vontade? E é nessa hora que o bom uso do livre-arbítrio, da liberdade de escolher a Deus para estar conosco, é que vai fazer a diferença. Deus pode ajudar o seu caminho, Deus vai lhe dirigir os passos e dar a força necessária para você seguir firme e forte em sua vida. Fica aqui a nossa palavra de agradecimento pela sua companhia e o desejo de que Deus o abençoe grandemente. Faça com Deus uma sociedade, traga-o para dentro da sua casa, para a sua vida financeira, e você vai usufruir das bênçãos que Ele, nosso Pai Celestial, está preparando para você. Fica o nosso convite, temos um encontro marcado na próxima semana e eu estarei aqui esperando por vocês. Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa Saldo Extra.